Olá! Vamos para a aula 6 desse curso que eu estou veiculando aqui para você, que eu estou louca para que você comece a colocar logo em prática, para que você vá obtendo os resultados que eu sei que você pode obter. Então, desde a primeira aula, nós estamos na aula 6, nós estamos falando sobre toda a parte conceitual que você precisa saber para avançar com os seus alunos do nível pré-silábico para o nível silábico com valor sonoro. E esse ganho é um ganho incrível. Por que é um ganho incrível? Porque muitas crianças de 6 anos, 7, 8, 9, 10 anos estão assim estagnadas nesse processo de alfabetização. Muitos professores não sabem o que fazer para tirar essa criança do nível pré-silábico e muitos também não têm nem noção de como essas crianças, do nível que as crianças estão, né? Então, como eu contei para vocês alguns casos aqui, de professores dando erro em algo que é processo, mas a gente não vai entrar nesse assunto. Pois bem, então, eu quero te convidar a curtir esse canal. Então, se inscreva nesse canal, esteja acionando o sininho das notificações para que você possa receber todas as atualizações que eu venho trazendo aqui, tá certo? E uma coisa muito boa que eu quero te pedir é, aliás, e uma coisa muito especial que eu quero te pedir. Eu quero te pedir que compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, que possam estar precisando desse conteúdo para sair da estagnação da sala de aula. Como eu disse no primeiro vídeo, eu tenho uma missão. E qual é a minha missão? Levar esse conhecimento ao máximo de pessoas possível, porque eu quero fazer a diferença na vida desses educadores, de todos os educadores que eu puder alcançar. E eu conto com a sua ajuda, ok? E agora nós vamos falar sobre consciência fonológica. Na aula 6, nós vamos falar sobre o que é a consciência fonológica e também vamos falar sobre um pouquinho sobre a sondagem de escrita, tá certo? Então vamos lá, eu vou compartilhar com vocês mais esse slide, que como eu sempre digo, você pode baixar esse slide, adquirir esse slide para ter esse material com você, tá certo? Então vamos lá para a aula 6. E na aula 6 nós vamos falar de consciência fonológica, que é a habilidade de refletir explicitamente sobre a estrutura das palavras faladas. Então eu disse para vocês na aula anterior que se você não assistiu, eu peço que você assista a aula 5, onde eu defini o processamento auditivo e falei que o que é o processamento auditivo, eu não vou voltar nesse assunto. Mas a consciência fonológica é uma habilidade auditiva, só que é uma habilidade auditiva relacionada aos sons da fala. Tá? Então, relacionado aos sons da fala, nós estamos falando de consciência fonológica, refletir a estrutura sonora da fala. Então, o que seria, na prática, refletir as estruturas sonoras da fala? Eu vou colocar aqui que o sistema fonológico, uma criança, ela está pronta para refletir os componentes sonoros da fala aos 4 anos de idade. E ele tem um ápice lá nos 5, 7 anos de idade, quando essa criança está entrando no primeiro ano do ensino fundamental. Então, nós pegamos aí 2 períodos, o período da pré-escola e o período do primeiro ano do ensino fundamental. Diante disso, o que nós temos? Qual a nossa realidade? Nós falamos, então, da importância de começar a estimulação da consciência fonológica lá na educação infantil. Hoje, as crianças do primeiro ano que chegam como esse exemplo que eu coloco aqui na tela, para você, que chega pré-silábico, né? Com aquele primeiro exemplo que eu falei lá no primeiro vídeo, se você não lembra, volta lá no primeiro vídeo para você lembrar. Uma criança que chega assim é porque ela não foi estimulada na consciência fonológica lá na educação infantil. Então, para sanar o problema, né, da criança chegar no primeiro ano sem entender o sistema de escrita alfabética, é importante que a criança da educação infantil seja estimulada. E você, professor, precisa saber disso. Você precisa entender como fazer esse estímulo acontecer na vida dessas crianças. E aí, e aproveitar o tempo neurológico para essa estimulação. E aí o sistema fonológico,
ele precisa ser estimulado. Porém, em segmentos maiores desse segmento, dessa consciência fonológica, ele acaba se desenvolvendo meio que naturalmente, tá? Em que condição isso acontece naturalmente? O desenvolvimento da consciência fonológica acontece naturalmente. Como eu disse aí no segundo ponto, segmentos maiores que os fonemas se desenvolvem naturalmente, mas não é um naturalmente consciente, tá? Vou dar um exemplo. Uma criança que canta a música, uma música que rima, tá? Ela começa a perceber que uma palavra combina com a outra, na rima. Tá? Muitas vezes a criança começa a perceber numa música ou num versinho que uma determinada palavra começou igual a outra. E daí vai. Então, esses segmentos sonoros que são maiores, que aí eu coloquei, ó, que diz respeito às sílabas, às rimas e às palavras que são iguais, essa criança consegue perceber. Porque ela convive muito com as músicas infantis, porque ela convive muito com os trava-línguas, com as histórias. Então, isso acaba sendo assim mais fácil da criança absorver. Mas muitas delas não têm a consciência dessa reflexão. Então, o nível de consciência nós precisamos estimular, tá certo? E aí, no nível da consciência fonológica começa a chegar no fonema, isso começa a ficar bem mais difícil para a criança refletir naturalmente, tá? Ela precisa de um estímulo adequado para fazer essa reflexão. Então, antes de falar um pouco sobre essa reflexão, eu quero falar para você sobre os níveis da consciência fonológica. Então, nós temos níveis da consciência fonológica que devem ser estimulados começando no nível da palavra. Então, aí no último tópico tá, a consciência fonológica possui divisões em níveis. O que isso significa? Existe uma hierarquia desses níveis. Então, você precisa entender a estimulação da consciência da palavra, você precisa entender a consciência da rima, da aliteração, da sílaba, dos fonemas. E aí você precisa fazer isso passo a passo para que a criança comece a refletir auditivamente. Lembra que eu falei que uma criança no nível, aliás, no realismo nominal tem essa dificuldade? Ela não consegue perceber a palavra que ela fala, a estrutura que compõe essa palavra? Então, porque tem ausência da consciência fonológica. Quando você começa a estimular a consciência fonológica de acordo com essa hierarquia, essa criança começa a refletir esses sons da fala. E isso é primordial para que ela avance nas etapas da escrita, aí que tá. Então, olha só, para você aprender a estimular as crianças em cada um desses níveis, você precisa aprofundar esse conhecimento. O que eu vou dar para você aqui na próxima aula é como estimular no nível da palavra. E aí, e também no nível da sílaba. Agora, no nível das rimas, das aliterações e dos fonemas, você precisa aprofundar esse conhecimento, porque aqui eu não consigo veicular. Então, eu vou te dar todo o passo a passo dessa primeira etapa, tá? Justamente para que você possa fazer a parte mais difícil do processo. A parte que acaba sendo a mais difícil, porque você não tem essa ferramenta, então eu quero te dar. Mas, na verdade, ela não é a mais difícil de realizar, da criança entender, tá certo? É mais difícil, se torna mais difícil porque você ainda não está instrumentalizado para. Então, eu quero te instrumentalizar, tá certo? Então, vamos lá, ó. Então, eu tenho aqui a sondagem da escrita. Por que eu fiz a sondagem da escrita com essa criança? Porque eu queria saber como ele estava pensando a forma de escrever. Eu já sabia que esse menino estava no nível do realismo nominal. Com 5 anos, ele não estava dissociando o significado da palavra, tá? Da palavra falada. E aí, eu resolvi fazer uma sondagem de escrita para registrar a forma como ele pensa a escrita, tá? Então, o objetivo da sondagem é como a criança pensa a escrita. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal
que eu só falo de sondagem de escrita. Depois você dá uma passadinha lá para você ver como você faz a sondagem passo a passo na sua sala de aula. E que a sondagem ela é uma avaliação diagnóstica para que você possa entender a etapa da escrita que o seu aluno está. E ela é fundamental para que você possa traçar suas metas e objetivos de cada uma dessas etapas. Então, eu tenho aí a sondagem de escrita que eu fiz com esse menino. Ele desenhou aí nesse papel brinquedos, tá? E aí, depois eu pedi para ele escrever e ler o que ele escreveu, tá? Do jeitinho que ele estava alcançando. Dá uma olhadinha só como ele percebe essa escrita. Dá uma olhada. Diz para mim que desenho é esse que você fez. Um carro. Lê para mim mostrando com seu dedinho o que está escrito. Carro. Aonde? Carro. E aqui? O que é isso? Caminhão. Então, mostra para mim com o dedinho. Caminhão. E esse aqui, ó? Bola. E esse? Boneco. Muito bem. Então, nesse momento, esse menino ele estava aleatoriamente representando o nome desses desenhos por letras. Então, assim, aleatoriamente, ele colocou letras que ele conhecia, que ele sabia escrever. E, principalmente, assim, eles fazem muita relação com as letras do nome deles, porque é a primeira coisa que eles começam a escrever por memorização. Então, ele começou a escrever. Ele usou muitas letras para os desenhos que representavam algo grande e poucas letras para os desenhos que representavam algo pequeno. Então, você percebe ali a quantidade de letras que ele colocou para a palavra caminhão, a quantidade de letras que ele colocou para a palavra carro, e isso mostra que essa criança está no nível pré-silábico de escrita. Ok? Ela está no nível pré-silábico de escrita. E aí, sendo assim, entendendo a consciência fonológica, entendendo que essa criança ela precisa ser estimulada na consciência fonológica para que ela possa aprender a ouvir essa palavra e estimulada nos níveis da consciência fonológica, é aí que começa todo o trabalho do professor. É aí que o professor começa a praticar o avanço dessas etapas, tá certo? E eu vou mostrar isso para você na próxima aula, onde nós vamos estar encerrando toda essa jornada de conhecimento que você precisa adquirir para levar o seu aluno do nível pré-silábico para o nível silábico com valor sonoro. Então, fica comigo e vamos lá para a próxima aula, tá certo?